Olá pessoal, seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos fazer a correção do teste. Qual o objetivo de ter a correção desse teste gravado? Usar esse teste como estudo para avaliação trimestral. A gente vai ter a avaliação e esse conteúdo vai ser repetido na avaliação. Então vamos pegar esse conteúdo para a gente estudar de novo, né? Para a gente ter esse teste como fonte de estudo para avaliação. Vamos lá. Primeiro, encontre o número que falta para que as frações sejam equivalentes. Então, ó, o que a gente tem numa fração equivalente? Vamos fazer essa fração aqui, por exemplo, ó, a fração 2/3. O que significa a fração 2/3? Que eu vou dividir em 3 partes e colorir 2. É isso que significa. Deixa eu colorir melhor isso aqui. Colorir 2 partes aqui. É isso que significa a fração 2/3. O que ele quer? Ele quer uma fração equivalente. O que significa a fração equivalente? Que ao invés de dividir em 3 partes, eu vou dividir em 12, mas é o mesmo total, é o mesmo quadradinho ali. Então, ao invés de dividir somente em 3 partes, eu vou dividir em 12. Olha o que eu vou fazer, ó. Se eu dividir dessa forma aqui, ao invés de ter 3 fileirinhas, que era o que a gente tinha, a gente tem 12 quadrados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho ali os 12 quadrados. E olha lá, eu tô colorindo a mesma coisa. Quantos que ficaram coloridos? 8 ficaram coloridos. Ah, professora, mas toda vez eu vou ter que desenhar? Eu vou ter que fazer essa adivinhação aí? Claro que não. Como que a gente faz isso de uma maneira mais simples? Ó, o 3 para virar 12, eu multipliquei por 4. Então, o 2, para eu descobrir que número que eu vou ter que fazer ali, eu vou ter que multiplicar por 4. Então, o 2 vezes 4 dá 8. Vamos fazer aqui, ó, o 5 para virar 30, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 6. Eu preciso fazer o desenho ali? Não precisa. O 7 vezes 6, eu vou ter 42. Observa, ó, o número que eu multipliquei aqui é o mesmo que eu vou multiplicar aqui. O número do numerador é o mesmo do denominador. Agora, ó, o 9 eu tô fazendo para 36. O 9 vezes 4, 36. Então, que número que vezes 4 vai dar o 16? É o próprio 4. 4 vezes 4, 16. Então, essa era a primeira questão da nossa prova. Cada item ali, ó, valeu 0,1. Essa era a nossa ideia. Questão 2 também fala sobre frações equivalentes. Ele fala assim, ó, em cada grupo, uma das frações não é equivalente às outras. Então, ó, esse é o primeiro grupo. Identifique e justifique como você descobriu. Então, ó, primeira fração, 3/4. Aqui já é uma fração irredutível. A gente não consegue fazer nada com ela. Próxima fração aqui, ó, 9/12. Se a gente simplificar essa fração por 3, 9 dividido por 3, 3. E 12 dividido por 3, 4. Chegamos na mesma fração. Se a forma irredutível é a mesma, elas são frações equivalentes. Então, ó, é a mesma fração. 12/15, dá para dividir por 3 também. Quando eu dividir por 3, 4. Quando eu dividir por 3, 5. Ah lá, ó, ela já ficou diferente, tá? Opa, dividir por 3, tá certo, né? Aqui agora, ó, 15/20. Quando eu dividir por 3 aqui, não dá, né? Eu vou ter que dividir em cima e embaixo, ó, por 5. 15 dividido por 5, 3. E 20 dividido por 5, 4. A única que ficou diferente ali, gente, ó, quando eu dividi por 3 e por 3, foi essa fraçãozinha do meio aqui, o 12/15. Então, ela é a única que não faz parte. Todas as outras, na forma irredutível, 3/4. Então, ele fala assim, ó, em cada grupo, uma das frações não é equivalente às outras. Qual que é no nosso primeiro grupo? 12/15. Vamos para a letra B, ó. 2/5, já está na forma irredutível. 8/20. Vamos dividir por 4. 8 dividido por 4, 2. 20 dividido por 4, 5. Ficou igual, né?
6 quinzeavos, divide por 3, 2 quintos, ficou igual. 10 24avos, divide por 2, que a gente vai conseguir aqui, é 5 e 12. Ah lá, foi a única que ficou diferente. Então, o 10 24avos foi a que ficou diferente. É a única que não é equivalente. Então, o que era para fazer? Isso aqui que eu fiz. Simplificar todas e ver qual que não ficou na mesma forma irredutível. Como que a gente ia justificar isso? Exatamente o que eu falei aqui, ó. Ao simplificar, apenas uma delas não ficou na mesma forma irredutível. Anota isso, tá? Ao simplificar, apenas uma delas não tem a mesma forma irredutível. Ou pode escrever com as suas palavras aí, a mesma forma irredutível. Tá? Podia escrever com as suas palavras, mas tinha que justificar pela simplificação. E principalmente, gente, a matemática, a forma mais simples que a gente tem de justificar na matemática é com os cálculos. Tá? A principal justificativa na matemática é o cálculo que prova o que a gente está fazendo na matemática. Tá? A melhor prova é o cálculo. Então, sempre cálculo, não precisa fazer uma redação justificando. A justificativa geralmente é simplesinha mesmo. O principal são os cálculos. Questão 3. Simplifique as frações até a forma irredutível. Olha lá, ó, mostre o fator usado em cada etapa. O fator usado é por quanto você dividiu. Então, aqui, ó, se eu vou dividir por 2, representar que você dividiu por 2. O 28 dividido por 2, 14. O 42 dividido por 2, 21. Dava para dividir por 7 aqui. Dividido por 7, dividido por 7. A minha canetinha não gosta de escrever números pequenos, tá, gente? 2/3. Não sei se tá dando para visualizar direitinho o símbolo da divisão aí. O 54 e o 72. Eu, por exemplo, gente, eu consigo enxergar que o 54 e o 72 dá para dividir por 18. Mas é claro que o meu raciocínio já é treinado, já enxerga lá o 18. Quem não percebe pode ir dividindo por 2, por 3 e não tem problema. Tá? Então, ó, eu vou dividir aqui por 2 e não vou colocar o símbolo da divisão, não, porque a canetinha vai ficar falhando. 54 por 2, 27 e 72 por 2, 36. Por 3, professora, aqui eu fiz por 9 direto. Não tem problema, tá? 9 e 12. Por 3 de novo, vai dar 3 e 4. Chegamos no 3 quartos. 3 quartos apareceu bastante nessa prova aí. 40 e o 64. Eu já consigo ver aqui que dá direto pelo 8. Quem foi pelo 8, pode fazer pelo 8. Quem não percebeu o 8, pode ir de 2 em 2. Tá certo do mesmo jeito. Tá? O 40 dividido por 8 dá 5 e o 64 dividido por 8 dá 8. Também tá certo. Quem fez por mais etapas, quem fez por menos etapas, não tem problema. O importante é chegar na forma irredutível. O que é a forma irredutível mesmo? Não dá mais para reduzir, não dá mais para simplificar. Então, ó, essas 3 questões aqui, elas são da mesma conversa ali, elas são da mesma parte da matemática. É simplificar a fração. Frações equivalentes e simplificação de frações, elas são irmãs gêmeas ali, elas andam juntinhas. Então, é importante saber fazer isso. Sem simplificar a fração, a gente anda muito pouco na parte de frações, na parte de números racionais. Seguindo, número 4, transforme como indicado. Escreva 3 inteiros e 2 terços como fração imprópria e 29 quartos como número misto. Deu um branco aí em geral e esqueceu o que é fração imprópria e número misto. Lembra que tem aquela regrinha, ó, multiplica e soma. Então, o que eu tinha que fazer aqui, ó? 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. 17 quintos. Isso era a fração imprópria.
A gente viu isso, gente, lá nas nossas aulas. Procura lá que tem. Tá? E como que eu transformo uma fração imprópria num número misto? Dividindo de cima pelo de baixo. 29 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. O que significa isso? Ó, que é 7 inteiros e 1/4. Lembra que eu ainda falava para vocês, se a gente for tentar desenhar, a gente não consegue, ó. Eu vou fazer um 29 quartos, eu vou ter que pegar de 4 quadradinhos, eu vou ter que colorir 29. Eu não vou conseguir colorir. Então, eu teria que ficar desenhando várias barrinhas até conseguir. Lembra que a gente fez esse exercício? Eu teria que colorir, desenhar 8 barrinhas, colorir 7 e pegar mais um quadradinho. Essa era a ideia, tá? Então, essa primeira página aqui foi basicamente essa parte de simplificação de frações, só que aqui a gente teve essa parte de número misto. Foi uma paginazinha mais simples. A número 5, confesso que eu peguei um pouquinho pesado nos cálculos aqui. Ele fala assim, ó, coloque os números em ordem crescente, mostrando como você comparou. E aí, pessoal, teve algumas pessoas que foram comparando assim, ó, essa com essa com essa. Não, tinha que comparar as 4 juntas. E aí teve alguns errinhos, tá? Primeira coisa, quando a gente vai falar de comparação de frações, é para falar quem é a maior e quem é a menor. Colocar lá, ó, em ordem crescente. Tava escrito ali, ó, ordem crescente. Se eu vou comparar as frações, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o MMC dos denominadores. E aqui eu confesso que eu fui um pouquinho maldosa, porque é um MMC grande. O MMC do 3, do 5, do 7 e do 8. E aí, observa que eles são primos, esses 3 aqui são primos, né? O 8 não é primo, mas eles são primos entre si. O MMC seria multiplicar todo mundo, que dá 840. Esse seria o MMC. Se não lembrasse da regrinha, tinha que fazer lá, ó, 3, 5, 7, 8. Faz o MMC lá. Tá? E aí, o que a gente tinha que fazer? Frações equivalentes. Observa como que a nossa prova, ela fica em volta, como que as frações, o cálculo com frações, fica em volta disso das frações equivalentes. Como que a gente depende das frações equivalentes. Então, vou ter, ó, 3 quintos, eu preciso da fração equivalente com o denominador 840. Depois, o 4 sétimos, preciso dela com o denominador 840. 5 oitavos, preciso dela com o denominador 840. E 2 terços, preciso dela com o denominador 840. Então, o que a gente vai fazer? Vou até colar essas continhas aqui, ó. O 840, o 5 para virar 840. Ia ter que ir lá no cantinho e fazer, ó, o 840 dividido por 5. Quanto que dá isso? Dá 34. 34 por 5 dá 6. E 40 por 5 dá 8. Então, 168 vezes 3, que dá 504. Vou colar aqui pra gente não perder tempo, tá? Aqui eu ia ter que fazer o 7 para virar 840, que dá 120, vezes 4, 480. Aqui, o 8 para 840 vai dar 105. O 5 vezes 105, 525. E por fim aqui, o 3 vezes 800 para virar 840, que vezes 2 dá 560. Ou seja, deram umas continhas aqui bem trabalhosas. Isso aqui deu trabalho mesmo. Realmente isso aqui não foi simplesinho não. Mas aí quando a gente faz isso, quem que a gente compara? Somente os numeradores, ó, 504, 480, 525 e 560. Então, o menor foi esse, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aí, a gente tem a ordem crescente. Aí, a gente ia colocar, ó, o 4 sétimos é o primeiro, que é menor do que o 3 quintos, que é menor do que o 5 oitavos, que é menor do que o 2 terços. Então, a gente tem que fazer esse cálculo todo.
Ah, professora, mas essa daqui ficou trabalhosa. Ficou mesmo por conta dos cálculos. Mas a gente fez questões dessas de comparação. E é sempre a mesma coisa, tirar o MMC, achar as frações equivalentes, comparar os numeradores. Então tem que decorar que é esse processo. Tira o MMC dos denominadores, acha as frações equivalentes, compara os numeradores. É sempre a mesma coisa. Tá? Então tem que aprender a fazer com número grande ou pequeno, número feio ou bonito, o processo é sempre o mesmo. Então tem que aprender a receita. Qual que é a receita? MMC dos denominadores, acha as frações equivalentes, compara os numeradores. Essa receitinha tem que aprender. Questão número 6. Posicione cada número com um pontinho e a respectiva letra na reta numérica abaixo. Teve muita dúvida. Toda vez que eu faço exercício de reta numérica, vocês reclamam, não gostam de reta numérica, falam que já sabe reta numérica, chega na prova não sabe fazer reta numérica. Primeira coisa que a gente tinha aqui, não vou nem olhar para A e para C primeiro. Olha o que a gente tem na letra B, ó, 3,2. Era uma questão simples, essa aqui não podia errar não, gente. Se o 3 está aqui, o 3,2 vai estar um pouquinho depois. Era só fazer isso, ó. Não tinha segredo aqui não. Tá? Na letra D, 0,25. Se o 0 tá aqui, o meio tá aqui, o 0,25 vai estar para cá. Porém, na letra D é menos 0,25. Então, ele vai estar do lado negativo. Era só fazer uma bolinha e a letra D aqui, ó. Não tinha nem cálculo para fazer. Na letras A e C, aí sim a gente tinha que fazer a conta, ó. 1 e 1/4 era um número misto. O que a gente tinha que fazer? 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, dividido por 4. O 5, quando a gente dividir por 4, a gente faz a divisão normalzinha mesmo, ó. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4, sobra 1. Não tem ninguém para baixar, invento 0 e a vírgula. 10 dividido por 4 dá 2, sobra 2 ali. 0,5, 1,25. Se lembrasse disso, ó, o 1/4 é 0,25. Com 1 ali, 1,25. Só que tá na parte negativa. Então, o A vai ficar para cá, ó. Menos 1,25. E o C? 3 sobre 2. É o 3 dividido por 2. Vai dar 0,5. Então, aqui, 1,5. Então, ali, ó, era só a gente ajeitar esses números ali na reta, tá? Então, essas continhas aqui era para deixar na prova. Eu fiz aqui porque senão o espaço ali fica muito embolado. Mas deixar essas continhas na prova e colocar ali as questões na reta numérica. Não tinha nada demais, não. Seguindo agora, questão 7. Transforme cada número decimal em fração irredutível. Gente, aqui vocês arrumaram uma confusão e era uma questão simples. O que a gente tem, ó? Quando eu tenho um número com vírgula, 1,6, finge que a vírgula não existe, ficaria 16. Como eu tenho uma casa depois da vírgula, 0. Aqui, ó, 0,35, apaga a vírgula, ia sobrar só o 35. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. 2 zeros, coloco 1. 12,5, não tem vírgula, então vai ser 125. Quantas casas tem depois da vírgula? Só o 5, então 0, 10. Era só isso. Só que aí precisava ser fração irredutível. Se é irredutível, tem que simplificar. Por 2, vou fazer aqui, ó, vai dar 8/5. Aqui vai dar por 5, não vou fazer a divisão não. Por 5 vai dar 7 e 20, professor errando conta aqui. E por 5 de novo vai dar 25 meios, 25 e 2. Então, ó, não tinha segredo não, era uma questão simples. Muita gente errou isso. Aí sabe o que errou? Falta de treino. A professora deu 5 folhas de exercício antes da prova para fazer. Aí falei assim, faz pelo menos a primeira coluna de cada folha, porque é a matéria da prova. Acho que vocês fizeram não, né?
Tem que fazer, pessoal. Tem que fazer para aprender, para treinar para a prova. Perder o ponto aí de bobeira. Era uma questão fácil, né? As continhas aqui muito básicas. A segunda fizeram a mesma coisa. Transforme cada fração em número decimal. Deixar as continhas. Que conta que tem que fazer aqui, ó? Dividir. 9 dividido por 5. 9 dividido por 5 dá 1. 9 dividido por 5, 1 sobra 4. 40, vou ter que inventar o zero, então coloquei a vírgula. 40 dividido por 5, 8, 0. Então aqui deu 1,8. E agora, ó, 7 dividido por 20. O 7 não dá para dividir por 20. A gente já tem que começar inventando zero. Se eu já comecei com zero, eu já vou ter que começar com 0,1. Tá? O 70 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 20, 60. Falta 10. Eu vou ter que inventar um outro zero, mas não existe número com duas vírgulas, então a gente não faz nada aqui. Tá? O 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes 20, 100, fechou ali. Então, 0,35. Então, terminamos aqui a primeira folha da prova. A primeira folha era mais os conceitos, né? Então, era mais os decorebinhos, as técnicas, vamos dizer assim, para a gente fazer conta. Já a segunda folha, aí já vem um pouco mais com problemas, já vem um pouco mais com as expressões. Vamos dar uma olhada, ó. Primeiro aqui, questão 9. Quanto é 3/5 de 150? A gente aqui tem duas formas de fazer. O 3/5 de 150, a gente pode fazer direto, ó. Toda vez que é de na matemática, a gente multiplica. E aí, se um número é fração e o outro não é, a gente coloca o 1 embaixo para virar, né? Então, vai ficar, ó, 3 vezes 150 e 5 vezes 1. Pode fazer o 3 vezes 150 e dividir aqui no final. 45 dividido por 5 dá 9. Ou podia ter simplificado aqui também, podia, ó. O 150 com o 5 dá 30 e 30 vezes 3 dá 90. Os dois estavam certos. Ou podia também, gente, fazer desenhando. Lembra que a gente fez vários desenhando. Ó, 3/5, o que significa isso? Que eu vou dividir em 5 partes. E colorir, nossa, ficou muito torto aqui. E colorir 3. Aí lembra que eu falava assim, ó, 3/5 de 150. O 150 é o total. Eu acho até que tem vídeo disso. Depois eu vou dar uma lembrada aí, mas eu acho que tem sim. O 150 é o total. Se 150 é o total, o que eu vou ter que fazer? Ó, 150 dividido por 5, que dá 30. Significa que cada quadradinho vale 30. Quantos quadradinhos nós temos? 3 quadradinhos. 30 vezes 3, 90. As duas formas estão certas. Resolva mostrando os cálculos. Podia ser fazendo a continha, que eu fiz ali em azul, ou fazendo o desenho, o que eu fiz ali em laranja. As duas estavam certas. Tá? A número 10. Se 3/7 de um número é 21, qual é esse número? Aqui o 21 não é o total. Ele está falando assim, ó, que 3/7 equivale a 21. Se equivale, já é outra situação. O que a gente vai fazer? Ó, o 21 a gente vai dividir por 7, que dá 3. E aí a gente vai fazer o 3 vezes 3, que dá 9. Se a gente fosse fazer no desenho, ó, vou fazer no desenho também. A gente quer 3/7. Deixa eu dividir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente quer 3. Aí ele tá falando assim, ó. 3/7 de um número é 21. Não é o número que é 21. É só uma parte que é 21. Então, eu vou pegar o 21 e vou dividir por 3. Então, a professora fez errado aqui, olha. 21 dividido por 3. Deixa eu corrigir. 21 dividido por 3. A professora que tá
prestando atenção aqui. Então, ó, 21 dividido por 3. 21 dividido por 3 é 7. E o 7 vezes 7, que é 49. O professor viajou aqui, né? O 3 sétimos equivale a 21. Ou seja, ó, o 21 é uma parte. Se ele é uma parte, eu vou ter que dividir por 3, que é a parte da fração. Aqui, o 150 era o total, então eu dividi por 5, que é o que representa o total da fração. Então, vamos voltar aqui para o desenho. O 21 eu dividi por 3, 21 dividido por 3, que é 7. E o 7 vezes 7 para a gente achar o total, que é 49. Então, que número é esse? O número é 49. Eu podia editar, mas não vou editar não. Vou deixar com o meu errinho aqui, que é bom para vocês verem, para vocês prestarem atenção, igual eu fiz aqui e corrigir. Que às vezes a gente dá uns vacilos mesmo, mas para ver se faz sentido a resposta que a gente achou. Ah? Na hora que eu fui ler ali que número é esse, eu vi que não fazia sentido. Mas para a gente ter essa noção. Tá joia? Questão número 11. Dos 80 alunos do 7º ano de uma escola, sabe-se que 2/5 tem cachorro como animal de estimação, 3/10 tem um gato como animal de estimação e os demais não possuem nenhum animal de estimação. Sabendo que nenhum aluno possui mais de um animal, responda. Então, ó, dos 80 alunos, 2/5 possuem cachorros. O que a gente quer calcular na letra A? Ó, 2/5 de 80. Lembra disso, ó, o 2/5 de 80, vamos lá, caneta, ajuda a tia aqui. 2/5 vezes 80. Lembra, se eu tenho um número que é fração com um que não é, coloco um umzinho aqui embaixo, tá? Posso fazer o 2 vezes 80, 160. Lembra que a multiplicação é o mais fácil, ó. 5 vezes 1, 5. A única coisa que a gente tem que fazer agora é 160 dividido por 5, que é 32. Se eu quisesse fazer o contrário, ó, fazer a divisão primeiro, 80 dividido por 5 dá 16, e depois fazer o 16 vezes 2, dá certo também, tá? Então, ó, 32 alunos possuem cachorros. Então, vou colocar o 32 alunos possuem cachorros. Na letra B, quantos alunos possuem gatos? 3/10 tem gatos. Então, eu vou ter que calcular 3/10 de 80. Então, o que a gente vai fazer? Ó, 3/10 vezes 80. O que a gente vai fazer? Ah, um é fração, outro não é. É sempre a mesma coisa. Eu coloco o 1 para virar fração. Regrinha da multiplicação. De cima vezes de cima. 3 vezes 8, 24. De baixo vezes de baixo. 10 vezes 1, 10. Eu adoro a divisão por 10 porque é só cortar o zero. 24 dividido por 10 vai dar o próprio 24. Então, quantos alunos possuem gatos? 24 alunos. E na letra C, quantos alunos não possuem nenhum dos dois? Então, ó, 32 tem cachorro, 24 tem gatos. Então, quando a gente fez isso aqui, ó, tem 56 alunos que possuem um dos dois. A gente vai ter que fazer o 80 menos 56. 80 menos 56, 24. Então, 24 não possui nem cachorro, nem gato. Essa foi a nossa perguntinha. Observa que a número 11 é a mesma coisa da número 9. O estilo de fazer é o mesmo. Se quisesse fazer desenhando, podia fazer. Ah, é a mesma coisa. Só que ele colocou um probleminha. Ele colocou um contexto ali pra gente resolver. Questão 12. Em um álbum de figurinhas, 3/4 das figurinhas já foram coladas e restam 20 para colar. Quantas figurinhas tem o álbum? Vamos desenhar? Ó, 3/4. De novo, nessa prova eu gostei de usar o 3/4. 3/4 já foram coladas.
Quantos que restam para colar? Ó, essa daqui que eu vou fazer de verde, 20. Na fração, todos os quadradinhos não têm o mesmo tamanho? Então, ó, 20, 20 e 20. Então, quantas figurinhas tem o álbum? Olha lá, ó, não precisa nem fazer conta. Quantas figurinhas tem o álbum? 4 vezes 20. 4 vezes 20, 80 figurinhas. O vídeo está ficando grande, mas porque a prova era grande, né? Então, ó, 80 figurinhas tinha um álbum. Então, a gente precisa entender as frações. Tem o cálculo com a fração e tem a interpretação. Geralmente, na matemática, a parte de interpretação é mais difícil do que a parte de fazer conta, né? A conta que a gente teve ali para fazer mesmo foi 4 vezes 20. É uma continha simples. O mais complicadinho na matemática é a interpretação. Eu falo que o português é mais difícil do que a matemática, né? O interpretar é mais difícil do que o executar mesmo, do que eu fazer o cálculo. Por isso que eu sempre falo, nessa parte de fração, parece bobo, mas fazer a barrinha, os quadradinhos e colorir ajuda muito. Então, na dúvida, faz o desenho, representa a fração. A última folha, que é bem grandinha, tem bastante cálculo aí pra gente, vamos resolver ela. Efetue as multiplicações. Na letra A, na número 13, tudo multiplicação. Então, multiplicação é a regra mais simples que tem, gente. É o de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Não precisa de MMC, não precisa de nenhuma outra regra. O que pode facilitar a nossa vida? Simplificar antes de multiplicar. Eu gosto quando são números grandes. Tá? Então, por exemplo, ó, aqui tem o 15 e o 5. Eu posso dividir. 15 dividido por 5 dá 3. Então, eu já não preciso fazer aquela conta mais. Tá? E eu tenho ó, o 4 e o 8. 8 dividido por 4 deu 2. Então, o que a gente tem? Ó, sobrou menos, menos. Se aqui não tem nada, é mais. Lá na regra dos sinais de multiplicação. Menos vezes mais é menos. De número, sobrou o 3 no numerador e o 2 no denominador. Então, não tem segredo. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Regrinha do sinal da multiplicação, tá? Regrinha do sinal da multiplicação, ó. Menos e menos na multiplicação, mais. Vamos ver se dá para simplificar alguém? Dá, ó. O 18 com o 9, sobra 2. O 7 com o 21, sobra 3. Então, sobrou, ó, 2 terços. Professor, eu não lembrei de simplificar. Eu fiz o 7 vezes o 18, tem até essa cola aqui, dá 126. Depois eu fiz o 9 vezes 21, que deu 189, e fui simplificando. Tá certo também, só te deu mais trabalho, tá? Aqui agora, ó, aqui na letra C não tinha ninguém para simplificar, então a gente ia fazer direto, ó. Menos vezes mais, menos. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 4, 20. Ah, gente, não é difícil. Não podia ter errado essa questão, né? Aqui, ó, menos vezes menos, mais. Podia ter feito isso, ó, 2 vezes 7, 14. 7 vezes 2, 14. E 14 dividido por 14, 1. Ou podia ter cortado tudo, ó, 2, 2, 7, 7. Sobrou só o 1, tá? As duas formas estão corretas. Qual que é a mais correta? A que você lembrar lá na hora. A que você souber fazer na hora. A número 14, divisão. Regrinha da divisão. Repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. Era 2 e 5, vira 5 e 2. Quem inverte são os valores. Os sinais continuam o mesmo. Então, depois que inverteu, é a regra da multiplicação. Então, não tem muito segredo na divisão também. Dá um passo a mais. Qual que é o passo a mais? Repetir a primeira, trocar a segunda. Mas depois disso é a mesma coisa. 3 vezes 5, 15. 8 vezes 2, 16. Mais vezes mais, mais. Teve tanta gente que errou essa questão que na hora que eu fui corrigir, eu comecei a me confundir com a resposta. De tanta gente que fez confusão, eu comecei a confundir. Eu tive que parar, montar o gabarito de novo, porque senão eu comecei a corrigir errado. De tanta confusão que vocês fizeram com isso. Então, gente, tem que treinar.
Essa parte de multiplicação e divisão de fração não é difícil, ela é simples. A multiplicação é muito simples, de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo, sinal vezes sinal. Não tem segredo, tá? A divisão só tem que tomar esse cuidado. Repete a primeira e inverte a segunda. Depois é tudo de novo, de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo, sinal vezes sinal. Ah, aqui não tem dificuldade. O que precisa é treino para você pegar a prática e fazer isso rápido. Chegar lá na prova, não ficar boiando, não ficar pensando no que tem que fazer. Mas são regras simples. O que não chega na prova e não sabe fazer? Porque não está treinando. E isso aqui é treino. Para aprender a fazer uma coisa rápido, bem feita, tem que praticar. Não adianta assistir o vídeo e entender e não praticar. Não adianta assistir a aula e entender e não praticar. A professora não passa 5, 6, 7 folhas à toa. Passa porque precisa treinar. O que vai fazer você ficar bom é treinar. Ah, professora, eu não quero ficar bom, mas tem que ficar. Não é uma questão de querer, é uma questão de que precisa. Tá? Então tem que ficar bom nisso aqui. A gente começa a aprender fração lá no 5º ano. Não pode não saber mais, né? Tem que aprender. E essa é a parte tranquila da fração. Treinou, sabe fazer sem dificuldade. Então vamos treinar, vamos praticar. Tá? Segunda aqui, ó, letra B. Mesma coisa, regra, vou repetir a primeira. Era 2/7, continua 2/7. O dividir vira vezes. O 1/3 vira 3/1. O sinal a gente não mexe. O sinal continua o mesmo. Mudam os números, os sinais não. Tá? Aqui, ó, mais vezes menos. Menos. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 1, 7. É muito fácil. Não demora nem 1 minuto para resolver. Tá? Então, praticar. Pega as folhinhas de multiplicação, pega de divisão e treina. Ah, professora, mas é muito chato. É mesmo. Não vou mentir, mas é importante, tá? E não é difícil. Última questão, aí essa aqui já é mais trabalhosa. Por que ela é mais trabalhosa? Porque o mais e o menos, na adição, na subtração de frações, a gente precisa tirar MMC. Aí é mais trabalhoso, tá? Então, a gente tem que garantir a multiplicação e a divisão para não depender do mais e do menos, porque é mais trabalhoso. Então, vamos lá. Primeira coisa de todos, ó, fração, 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 sem fração. Já coloco um aqui. Já coloco um para não te dar trabalho, tá? Vamos lá. Primeiro, temos parênteses. Se tem parênteses e mais e menos antes do parênteses, a gente tem que seguir as regras. Quais são as regras? Mais antes do parênteses, não muda nada. Vou repetir a fração. Menos antes do parênteses, troca esse sinal aqui, era menos 7/4, vira mais 7/4. Mais antes do parênteses, muda nada, era menos 1/6, continua menos 1/6. E ele vai ficar mais 1/1. Então, primeira coisa que a gente fez, ó, eliminar os parênteses. Qual que é a regra de eliminar os parênteses? Se for mais, mantém. Será que mantém tem um acento? Quando eu estudava, tinha. Agora não sei se tem, porque eles mudam as regras no português. Então, vou deixar aqui, ó, mantém. Com ponto de interrogação, porque eu não lembro se tem esse sinal aqui. Então, mantém ali. E se for menos, troca o sinal. Então, se for mais antes do parênteses, mantém o sinal. Vou puxar aqui, ó, antes do parênteses. Se for mais antes do parênteses, mantém o sinal. Se for menos antes do parênteses, troca o sinal. Agora, o que a gente vai ter, ó? Depois que eu tirei os parênteses, o que eu vou ter que fazer? MMC dos denominadores. Ai, professora, mas é muito chato. Chato é você. Eu te falei que matemática não é chato. Então, o que a gente vai fazer? Ó, o MMC do 2, do 4, do 6 e do 1. O 1 não precisa, né? A gente vai calcular o MMC do 2, do 4, do 6, que é o próprio 12. Seu lindo. Se não souber de cor, faz lá, ó, 2, 4, 6. Eu já sei que é o 12, vou colocar o 12 direto. O que souber de cor, pode fazer. O que não souber, faz a continha. O que a gente vai fazer, ó? Colocar um 12 para cada um.
empolguei aqui, esqueci de olhar os sinais, ó. Menos, então 12, aqui, mais 12, menos 12 e mais 12. Organiza lá para caber no espaço, que a professora está fazendo exagerado para dar para enxergar aí do vídeo. Mas na prova faz organizadinho. Qual que é a parte chata daqui da soma e da subtração de frações? Tem que usar aquela regrinha, ó, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Novamente, a prof agarrando aí nas regrinhas de ortografia, eu acho que o de baixo é junto e o de cima é separado. Se não for, professores de português, perdoam aí que eu já tô ficando velho, tô esquecendo as regras. O que a gente vai fazer então, ó? 12 dividido por 2 dá 6 e 6 vezes 3 dá 18. Tem que fazer isso. Muitas vezes o aluno até lembra do MMC, tira o MMC e copia aqui, ó. Aí erra o resto da questão, tá? Tem que fazer o divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, ó, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 7, 21. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. E 12 dividido por 12 dá 1. Vezes 12, 12. Então, a parte mais trabalhosa é essa, tá? O que a gente teve que fazer, ó? Tirar o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Agora, os denominadores ficaram todos iguaizinhos. Então, significa que aqui vai ser 12. Você pode fazer a resposta direta ou pode fazer devagarzinho, ó. Se a gente pegar os positivos primeiro, quer fazer os positivos primeiro, ó. 21 e 12 vai dar 33. Então, ó, mais 33. E os negativos, ó, 18 e 2. 18 e 2 vai dar 20. Tô somando aqui, né? Menos 20. A caneta me fazendo raiva no finalzinho da aula. Quando a gente faz, ó, 33 positivo com 20 negativo, vai dar 13 positivo. Então, vai dar 13 sobre 2. Essa era a resposta final, tá? Treinem bastante essa prova. Essa questão número 15 vai cair na avaliação bimestral? Com certeza. Igualzinho? Claro que não. Tá? Mas esse mesmo estilo de eliminar os parênteses, tirar o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, faz as regrinhas dos sinais, isso aqui vai cair com certeza. Não tenha dúvida que vai ter uma questãozinha dessa. Então é treinar, ficar bom nisso. Quando você ficar bom nisso, significa que você ficou bom em operações com números racionais na forma de fração. Então tem que saber bem isso aqui. Ah, o vídeo ficou longo, eu já imaginava que fosse ficar longo, mas é porque eu queria explicar bem explicadinha essa prova para vocês estudarem para a nossa avaliação trimestral. Um abraço, bons estudos, qualquer dúvida fala comigo lá na escola, beijinho e até o nosso próximo vídeo.